Aleluia, 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 aleluia. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor. Vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio. No íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que Ele nos ajude e nos faça compreender plenamente a força dessa palavra de salvação. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos com Jesus no monte. Domingo passado, Jesus, dando continuidade na sua vida de mestre, pregador da boa nova do reino, viu numerosas multidões, subiu ao monte, sentou-se, os discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar aos discípulos um conteúdo muito particular. O longo sermão da montanha, capítulos 5, 6 e 7, que eu insisto e recomendo a importância da leitura continuada e repetida desses capítulos ao longo desses dias. Tive a graça de ter alguns retornos nessa semana, alguns testemunhos de pessoas que pegaram as bem-aventuranças e leram o resto do Sermão da Montanha, e vai abrindo uma compreensão absolutamente nova. Jesus elenca as bem-aventuranças e depois, ao longo do Sermão da Montanha, vai dando dicas concretas, objetivas de como é que se aplica as bem-aventuranças na vida. Nós paramos domingo passado no capítulo 5, verso 12, e imediatamente continuamos hoje no versículo 13. Portanto, é quase que no respiro final das bem-aventuranças, vem o texto de hoje, que está aí, na sua mão, no seu folheto. Tomem comigo o número 10 do seu folheto. Vamos lá?
mergulhemos nesse mistério extraordinário da palavra. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, Se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Pronto, ser sal da terra é o mesmo que dizer, na medida que vocês vivem, praticam as bem-aventuranças, pobres em espírito, aflitos, mansos, puros de coração, misericordiosos, promovem a paz, têm fome e sede de justiça, são perseguidos, caluniados, injuriados por causa de mim, do meu nome, assim vocês são sal da terra. Precisamos entender as duas imagens que Jesus trabalha no texto de hoje, vós sois o sal, vós sois a luz. São dois elementos tão básicos da nossa vida cotidiana, que a gente corre o risco de dizer assim, não, isso aqui é simples, quase banal, e não aprofundar. Eu queria propor um exercício mais corajoso, especialmente de responder a uma pergunta de aprofundamento, que é: que consequência tem escutar Jesus dizer que nós somos sal da terra? Não é do seu coraçãozinho, não é da sua vidinha e dos seus gostos, não é da sua casinha, do seu trabalhinho, do seu cargo. Vós sois sal da terra. Que consequência tem isso? Que simbolismo tem a imagem do sal para a linguagem da Bíblia? Israel, um país pequeno, pouco mais de 200 quilômetros de comprimento, pouco mais de 130 de largura. Formado basicamente no Vale do Rio Jordão, como vimos nos domingos anteriores. O Vale do Rio Jordão, desemboca num lago que a gente chama de Mar Morto. Jesus acabou de dizer para nós que se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Não servirá para mais nada senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós, os mais velhos, seguramente não conhecemos alguma vez na nossa vida que a gente comprou o sal e guardou e ele se tornou insosso. Não é da nossa cultura. A gente não entende muito essa linguagem. E aqui já tem um problema grave. Como eu nunca vi sal se tornar insosso, eu não sei as consequências disso para a vida prática. Como é que um sal pode tornar-se insosso? No Mar Morto, que está a quase 500 metros abaixo do nível do mar, tem na costa do Mar Morto uma formação rochosa que tem um nome Jobel Usdum. Esta formação rochosa é um bloco de gema de sal. O Mar Morto, como eu disse, quase 500 metros abaixo do nível do mar. Esta gema, esse bloco de montanha ao lado do Mar Morto, tem cerca de 10 quilômetros de comprimento e as partes mais altas dessa formação rochosa chega a 195 metros de altura. Na terra de Jesus, nós estamos aqui próximo à costa mediterrânea, que é onde tem, por excelência, a melhor culinária do mundo. A melhor comida do planeta está lá. Pelo refino da educação para a qualidade da alimentação e a saudabilidade da alimentação. Na cultura do povo da Palestina e da costa do lado da Jordânia também tem um costume, que é o seguinte: a gente sabe que lá a precariedade de recurso material
especialmente de combustível, por exemplo, lenha, para fazer comida. Era a base para cozinhar, assar comida. Então, o povo tinha e ainda tem o hábito de fazer o forno coletivo, como aquele forno que a gente tem no interior de Goiás e de Minas, os fornos a lenha, que a gente chama hoje de forno de pizza, não é? Em blocos de pedra ou de barro, e forno grande, fazia o forno coletivamente, as famílias se reuniam, recolhiam o combustível, a lenha necessária, marcavam um dia em que todo mundo ia para a beira desse forno, aquecia e depois aproveitava o mesmo calor para assar pão para a semana, às vezes para um mês. Pronto. Mas tem uma arte que eles descobriram, intuição de cozinheiro, que era pegar na rocha blocos desse sal, do tipo adobe nosso aqui, pedaços grandes, desse sal. Só uma nota, desculpe. O Mar Morto, que está a quase 500 metros abaixo do nível do mar, que é onde desemboca o Rio Jordão, ele não tem, é morto porque não tem saída. Então, tem as cheias, todo ano no tempo da chuvarada, enche, e depois outono e inverno evapora fortemente, porque é uma região de deserto e semideserto. Então abaixa muito a água. E abaixando a água, aquela água que subiu e encostou nas rochas da montanha, aquela água vai baixando e aquele sal que desceu de lá vai formando muitas rochas e colunas de sal. E o povo gosta de especular e passear com as crianças, como a gente olha aqui para as nuvens e fica olhando imagens e figuras nas nuvens. O povo gosta de olhar para as rochas e associar com imagens e figuras humanas, de animais e assim por diante. Daí vem o mito lá, a lenda da mulher de Ló, que virou para trás e virou estátua de sal. Mas não é sobre isso. É sobre o sal que se torna insosso, que Jesus está falando. Então, eles pegavam os blocos dessa rocha, ou do sal que formava com o mar que descia, revestia o forno por dentro, porque esse revestimento dos blocos de sal dentro do forno ajudava a equilibrar a temperatura, a durar mais o calor lá dentro, mas uma arte da culinária. O forno bem aquecido, quando você enchia o forno de pães para assar e tampa o forno, aquele vapor da massa do pão sobe, atinge, toca nos cristais na pedra de sal e ela explode em lascas de sal. E aquilo tempera o pão, que é o melhor pão do planeta. Não tem noção do tanto que é gostoso comer aquele pão. Com azeite puro de oliva, você passa assim a semana comendo aquilo lá. Delícia. Com tudo quanto é coisa, é maravilhoso aquele pão. Então, com o passar do tempo, de tanto assar os pães e ter esse choque térmico e de calor e esfriar, temperatura alta e temperatura baixa e a umidade, aquelas rochas de sal que revestiam o forno iam perdendo o sabor acentuado do sal. Aí marcavam o mutirão, vinha a peãozada toda, limpava o forno todo por dentro, buscava mais rochas de sal nas montanhas, trazia, revestia o forno. E aquelas pedras de sal que tirava dentro do forno, fazia o que com elas? Usava para calçar o buraco dos caminhos que o povo percorriam para ir, subir e descer para a beirada desse forno. É daí que vem a imagem que, se o sal se tornar insosso, não serve para mais nada senão para ser jogado fora e pisado. Na nossa cultura, nós mais velhos sabíamos da arte que era para um pai de família gestar as condições de
de sustentação da família, não deixando faltar duas coisas. Tinha que ir em Minas buscar sal e querosene, não é? Era a base, assim, o código de uma família decente é que não faltava sal e não faltava querosene. Então essas duas imagens são caras para a nossa cultura, para a gente entender o que é ser sal, o que é ser luz, que a gente vai ver agora. Quando Jesus diz que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Ele está dizendo que consequências práticas. Primeira regra: o sal, ele é um elemento material que não tem controle sobre si mesmo. Quem decide a dosagem de sal que vai ser colocada na comida é a cozinheira da casa, o cozinheiro da casa. Nas famílias mais numerosas como a minha, tem sempre alguma pessoa com uma educação do palato mais polido e mais civilizado, que quando a gente está fazendo comida sempre chama, chama lá a Nelly, minha irmã, chama lá a mamãe, porque o tempero, o ponto de tempero é perfeito, não é? É uma autoridade quem dá conta de ter equilíbrio na dosagem certa do sal. Primeira consequência, quando Jesus diz que você é sal da terra, está dizendo que você não tem controle sobre você, sobre a medida sua no derramamento seu para dar sabor para o mundo. Primeira regra. Segunda regra: o sal, na ciência da culinária, e a gente escuta isso muito lá, porque tem sal demais, eles aprenderam uma regra de ouro, porque o sal demais estraga a comida e estraga a saúde. De menos, não tem grande serventia. E lá você ouve muito os cozinheiros dizerem que a gente come, sobretudo Israel, que tem uma culinária muito nobre, você come e pergunta por que é tão saboroso. Eles sempre dizem, porque a função do sal não é dar sabor para a comida, mas evidenciar o sabor que a comida tem. Nós somos ratos do laboratório da ansiedade, nós somos escravos do prazer imediato do McDonald's e somos escravos do sabor imediato, prazeroso. Então nós vamos perdendo o bom senso do autocuidado. A função do sal, na linguagem do ambiente do povo da Bíblia, não é para dar sabor para a comida, mas para evidenciar o sabor que a comida já tem. Quando Jesus diz, você é sal da terra, sua função é, outra regra, quando pega o sal no saleiro e joga na comida, ele deixa de ser sal, dilui, nunca mais voltará, não é? Então, a função sua é estar presente no mundo e evidenciar o sabor do mundo que Deus criou, da vida que Deus criou. Pai e mãe sabem disso melhor. Quando o pai quer que o filho seja aquilo que ele acha que ele deve ser, quando a mãe acha que o filho tem que ser aquilo que ela acha que deve ser. E aí, numa certa altura, ele descobre, não, eu tenho que ajudar o meu filho a ter o sabor próprio dele. O meu tempero é para ajudá-lo a descobrir o sabor próprio dele. Não é essa a regra de ouro da maternidade? Uma boa mãe, um bom pai, ajuda o outro a descobrir o autêntico sabor, a originalidade do que ele tem. Quando a gente aprende a comer civilizadamente assim, a gente aprende a saborear o alimento e descobre que tudo tem um sabor muito próprio, não é? Hoje também, que é tudo na base do adubo e do químico e do veneno, as comidas que a gente compra nos grandes mercados têm tudo gosto de um trem só, também nós perdemos um pouco essa noção, não é? Então, nós precisamos voltar a uma originalidade. E Jesus diz que a nossa função é resgatar a originalidade do mundo, o sabor que o mundo tem. Traz isso para a sua casa. Você na sua casa, nos relacionamentos mais próximos, você tem a missão de ajudar cada um que convive com você
a descobrir o sabor original que cada um deve ter. E tem, não tem? Não temos? Olha, qual é o sabor original que cada um de nós temos e temos necessidade de recuperar? Somos genuinamente filhas e filhos amados de Deus. Esse é por excelência o nosso sabor original. E cada um tem uma nuance diferente no paladar, no saborear o mundo. Ser sal da terra e ser luz do mundo, minha gente, é ser instrumento de Deus para ajudar o mundo a descobrir sua autêntica razão de ser nos moldes do que Deus criou. Amém? Vamos para a segunda sentença. Versículo 14. Firmes, vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim um candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. O brilho não é próprio, você não brilha para todos se voltarem para você, mas você brilha para todos os que estão na casa. Ser luz é ser instrumento de Deus, colocado sobre um monte como uma cidade, colocado no candeeiro para iluminar todos que estão em casa. A luz não é iluminada para iluminar a si. A luz, a finalidade dela é iluminar o ambiente, iluminar e clarear para quem precisa do ambiente iluminado. A luz é um fruto como sal de uma combinação de consumir-se. A cera, o combustível, o pavio e o oxigênio ajudam uma combinação de processo que garante essa chama que ilumina, mas que ao mesmo tempo para iluminar, precisa consumir-se. E nós somos uma sociedade de gente escrava do umbigo, do ego, inflado. Não somos? E ser sal e ser luz é consumir-se. Bento XVI diz que essas duas sentenças de ouro, você não dará conta de descobrir o que é ser sal e ser luz, se você não fica diante da cruz e descobre que é aqui por excelência o Monte Calvário, é a cruz o candeeiro, é unidos a Cristo que nós nos tornamos luz para todos os que estão na casa. Você é sal da terra, você é luz do mundo. A sua finalidade na sua família, na sua casa, é iluminar a sua casa. O contrário de ajudar a evidenciar o sabor é estragar a comida. O contrário de ser luz é ser treva. Você é luz ou você é treva? Você ilumina ou quer brilhar para puxar de todo mundo a atenção? Qual é o critério para saber se você é sal e se você é luz? Agora vem a sentença mais cruel. Vamos ver? Tome comigo. Versículo 16. A sentença mais delicada. Para ser sal e para ser luz, quando você é sal e quando você é luz, olhe o selo de qualidade para ver se você é um sal que presta, uma luz que presta. Vamos ver? Bradem. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e não comecem a fotografar e a fazer videozinho da internet das suas boas obras. E não comece a elogiar e aplaudir você. E não comece a inflar o seu ego com tweet, com like, com comentários narcísicos. Mas
O selo de qualidade que prova que você é sal e luz é se quem convive com você começa naturalmente a sussurrar um louvor, um glorificar o Pai que está no céu. Seus esforços na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na igreja e no mundo, seus esforços, sua entrega, o seu se consumir como sal, consumir-se como fogo, tem levado as pessoas a louvar a Deus ou a ficarem dependentes de elogiar você para ganhar benefícios dos seus esforços? É grave, né? Eu sei das consequências dramáticas do que eu estou perguntando primeiro para mim mesmo. Lógico. O ser sal e ser luz, a genuína originalidade e autenticidade, o selo de qualidade, é que todo sabor e todo brilho, toda luz, gera louvor, elogio, glorificação a Deus. Dizem os místicos que meditam esse evangelho num acervo maravilhoso de pregações da igreja, assim, olha a sentença: as obras do cristão não falam de Deus, mas revelam o próprio Deus. As suas ações no mundo, a sua entrega, a sua doação de vida, deve dar para o mundo a graça do mundo ver, através do seu consumir-se, ver através de você a face de Deus. Já estamos bem na fita ou precisamos melhorar? Muito ou pouco? Ou tudo? Qual é o grau de aperfeiçoamento dessa qualidade? Pode pegar pesado? Ainda não peguei. Se tem gente pisando em você, e você passa a vida inteira reclamando de quem pisa em você, quem sabe você para de olhar para os pés que estão pisando em você, e hoje olha para o Divino Pai Eterno e diz assim: Pai, estão pisando em mim porque eu perdi o sabor, fui jogado fora, devolve-me o sabor, Pai. Duro isso, né? Pai, se estão pisando em mim, Pai, é porque eu perdi o sabor. Devolve-me o sabor original do que eu sou. Pare de ficar acusando e fazendo fuxico no WhatsApp, falando do quanto o outro é ruim que está pisando em você. Desconfie, olhe para você, se ache na cena, se encontre na cena e diga: dê uma experimentadazinha, dê uma lambidazinha no dedo e diz: precisa melhorar. A diferença é que o sal se torna insosso e é jogado fora. E você, para ser sal, sempre com capacidade de evidenciar o sabor do mundo, Jesus tem todas as condições para regenerar o sabor que você perdeu e se tornou uma criatura insossa. Se o sal se torna insosso, com quê? Para quê serve? É muito chato conviver com alguém que é sem sabor, não é? Não é? Ter que espichar conversa com alguém que é insosso. Não é chato conviver com alguém insosso? Vai que nós estamos assim para muitos que convivem conosco. Essa é uma avaliação que também não somos nós que fazemos, é quem convive conosco que pode dizer melhor se estamos ou não. Síntese. A primeira leitura do profeta Isaías diz que
Tem 4 sinais na primeira leitura no Salmo e na segunda leitura, que eu faço um resumo rápido, que prova que você é sal e luz. O primeiro é: você se torna uma pessoa solidária com quem sofre. Reparte o pão com o faminto, acolhe o que está sem casa, quando encontrar um nu, cobre-o. A prática da caridade é um sinal de que você é alguém que tem sal e luz e é sal e luz. Segunda regra, pega comigo a segunda leitura, porque isso aqui vai pegar pesado. A primeira leitura, desculpe, versículo 9 do profeta Isaías. Capítulo 58, versículo 9, diz assim: então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele te dirá: eis-me aqui. Se você tem vontade de falar com Deus e Deus dizer a você: eis-me aqui, filha, estou aqui. Se Deus topa dizer para você: eis-me aqui, se 3 regrinhas de ouro. Leia: se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Pronto. Você pode ter se tornado causa de treva e um sal insosso, porque você tem instrumentos de opressão, hábitos autoritários e linguagem maldosa. Ai, ai, ai. Existe isso em nossos ambientes de família e de convivência? Existe? Quais são os meus instrumentos de opressão? Meus hábitos autoritários? Qual é a minha linguagem maldosa? Você leva esse folheto para casa e depois continue a meditação. No Salmo 111, Deus fala que você é sal e luz quando você é correto, generoso, compassivo, quando você resolve seus negócios com justiça, a honestidade, que está tão escassa, tão em crise. Paulo, na segunda leitura, diz: entre vós não julgueis saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado, para que a fé vossa seja baseada no poder de Deus e não no poder da sabedoria humana. Anunciar Cristo crucificado é ser sal da terra, é ser luz do mundo. Dar ao mundo essa notícia de que Ele morreu, Ele sofreu, Ele é um sal moído na pancada, no calor do forno quente do sofrimento, da humilhação na cruz. Ele é um sal que, quanto mais quente foi o trato que Ele recebeu, mais sabor Ele foi capaz de tornar-nos homens e mulheres saborosos no amor de Deus. É Ele na cruz. É Ele na cruz que se consumiu como um fogo, como uma vela para iluminar nossa vida. É Ele. Irmã, irmão, não volte para casa arrumando desculpa para ser uma criatura sem graça, insossa. Uma lamparinazinha ou uma vela sem graça que não ilumina nada no seu próprio umbigo. Não volte para casa assim. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um diálogo firme com Jesus. Peça de Jesus a graça de restituir em você a sua graça original. Você tem sabor próprio. Você tem uma realidade bela que precisa ser iluminada e mostrada, porque você é bênção de Deus. Peça a Jesus a graça que Ele te ilumine, que Ele recupere o seu sabor, para que você seja sal e luz no mundo. Fale com Ele.
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar? Canta. Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar. O meu pensar, o meu falar. O meu sentir, o meu agir. O meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Fiquemos em pé. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Deixe suas mãos livres, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. A música, suaves acordes, não para não. Peça a Jesus a graça de recuperar em você o sabor de sal, a força de luz iluminadora. Peça a Jesus. Se lembre das pessoas para quem você também precisa ser sal e luz. Se lembre das pessoas que têm sido treva e desgosto, dissabor na sua vida. Entregue também essas pessoas. Também aquelas para quem você tem sido treva e dissabor, desgosto na vida delas. Entregue também essas pessoas. Diga comigo, ou se prefere reze do seu modo: Senhor Jesus, eu creio firmemente que na cruz o Senhor ofereceu todas as condições que eu preciso para ser sal e luz na terra e no mundo, na minha vida e na minha casa. Hoje, Jesus, diante da sua cruz, eu te peço, regenera em mim a força, faz-me tomado de sabor e de luz. Põe a mão no seu coração. Não peça só para você ser sal e luz, mas peça também para você experimentar a alegria de ter uma vida saborosa, iluminada, para que sua vida seja uma vida de graça em Deus, e não um peso, e não um fardo, mas uma graça. Ser sal e luz, porque primeiro você experimenta Jesus saboreando sua vida, dando sabor, evidenciando o sabor do que você é, iluminando você.
acolha a graça de ser sal e luz. Acolha a graça de ser temperado, iluminado. Acolha a graça de receber o tempero de Deus na sua vida. Acolha essa graça. Acolha e agradeça a vida das pessoas que têm dado sabor na sua vida, iluminado sua vida. Agradeça também a vida das pessoas para quem você tem a missão de ser sal e luz. Agradeça também. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio firmemente na força desta palavra que regenerou em mim a graça do sabor da luz de Deus em minha vida, e eu serei instrumento de Deus na vida do mundo. Amém. Amém. Seja sal e luz, dando um abraço de paz, bem carinhoso em quem está do seu lado. Saudai-vos, abraçai-vos, desejai a paz. Quero te dar a paz, meu Senhor, com muito amor eu quero te dar a paz, meu Senhor, Com muito amor, na flor vejo manifestar o poder da criação, os seus lábios eu devo estar, um sorriso meu irmão, toda vez que eu te abraço, e aperto a sua mão. O poder do amor. meu coração, Levanta a mão e manda abraço para sua casa. Te dar a paz mais suave, meu Senhor, mais suave. com muito amor, Erga a mão e manda paz para sua casa. Te dar a paz. Manda paz para quem você tem que ser sal e luz. Manda paz para o mundo. Quero te dar a paz para o mundo, para a terra do meu Senhor, com muito amor. Uma salva de palmas para Jesus bem forte. meu Senhor, com muito amor, Quero te dar a paz. Brada, com muito amor.